em 2013, fez mestrado também na mesma universidade em 2016, efetivou em matemática, que essa foi uma surpresa para mim, em 2013, faltando um mês para terminar a licenciatura. E hoje está como vice-diretor aqui do Lauro Fontoura. Com vocês, Gustavo Alves Caetano Neto. Olá. Nossa, só isso. Então, sim, Gustavo, vou te explicar como é que vai ser a nossa dinâmica. Os meninos fizeram um levantamento de algumas perguntas. Tem algumas perguntas que eles querem saberem mais. Pode perguntar tudo, adoro responder quanto mais cabeludo. Tem umas aí que é de brincadeira, tá? Eu não vou citar nomes. Que a gente não vai citar nomes, a pessoa perguntar, você já vai entender. E outros são de curiosidade mesmo, tá? Então, vou deixar com os alunos fazerem as perguntas e no decorrer. Necessariamente pela ordem, não? Ah, é surpresa, tá? Então, Gustavo, boa tarde. Nós estamos com algumas perguntinhas. Minha primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais influenciou você na sua vida? Boa pergunta, hein? Eu acho que assim, na nossa vida, a gente tem muitas pessoas que influenciam a nossa vida, né? Se você me perguntasse com um professor que talvez possa ser uma pergunta, né? Eu só me lembro de um professor de física que me influenciou bastante, que é o Antônio Alberto de Liberado, não sei se alguém conhece ele. E que por um acaso, depois se tornou, ele fez mestrado comigo em matemática, tudo a ver, né? É que dá a volta à vida às vezes, né? E foi uma das pessoas que eu, talvez assim, mais me ajudou e eu ajudei ele no mestrado. Agora, fora minha mãe, que mais me influenciou na vida, não saberia te dizer. Acho que só minha mãe mesmo. Tá bom, obrigado. O que te levou a escolher ser professor e a escolher as licenciaturas de matemática? A falta de opção, em primeiro lugar. Porque assim, eu acho que tem pessoas que nascem com a vontade, alguma coisa desde cedo, né? No meu caso, eu até brincava com um colega meu que já era um pouquinho mais velho que eu na faculdade, que a gente era as duas pessoas lá que estavam mais perdidas assim, tinha feito para as 4, 5 áreas já e nunca tinha escolhido nada. E eu tinha tentado informática, curso técnico de informática, sei uma coisinha, tinha começado a fazer técnico de biologia, tinha começado a ficar à toa, só ficar na noitada mesmo e tal, e de repente em 2009 abriu a faculdade de graça na UFTM. O que eu poderia prestar? Matemática. O que eu sei fazer? Matemática. Ah, mas eu quero ser professor. Jamais. Eu sou bom em matemática. Que foi, pelo menos isso eu tinha, né? Que às vezes acontece da pessoa entrar na matemática nem gostando da matemática, até porque as vagas são muitas, desde a minha época, para poucas pessoas que querem fazer, principalmente matemática e física, eu acho que hoje em dia está pior ainda. Então a pessoa entra lá, só que depois ela vai entrar e não vai conseguir sair, de jeito nenhum, não vai mesmo, né? Então acabou que eu fui para essa área e depois falei, um dia talvez eu dê aula ou não sei. E acabei entrando, gostei da sala de aula dela. Eu adoro matemática, mas, por exemplo, as pessoas não gostam de matemática. E é uma coisa difícil isso você mudar na mentalidade das pessoas. Não tem como você mudar assim tão prático, né? Por causa de um professor de matemática eu vou mudar aquilo lá. Talvez não, até porque eu passava algum tempo na vida da pessoa, depois já era outro. Então, às vezes, aquele cara não ia continuar aquilo lá, ou às vezes, ao contrário, a pessoa me odiava e depois entrava alguém na vida da pessoa que tratava ela melhor, ou às vezes não era diferente de mim, assim, ela gostava, né? Então, é um pouco mais complicado nesse sentido, né? E me considero, assim, em 10 anos que... 10 anos não, 7 anos que eu fiquei lecionando até 2020, que não me encontrei ainda como professor ainda não. Não me encontrei com essa função não. Eu acho que como vice eu me encontrei mais nesse sentido. Boa tarde, Gustavo. Eu queria saber qual o motivo de você ter escolhido se afetivar com a Escola Lauro Fontoura. Praticamente também assim a aleatoriedade da vida também, né? Por exemplo, primeiro a maneira que foi, como ela falou, mas
você efetivou um mês antes de formar, como assim? É que eu sou muito inteligente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi chamado, né? Foi chamado, ou eu terminava a faculdade logo, ou eu não ia pegar isso, e talvez eu tivesse até hoje sem pegar a aula no estado como efetivo, né? E conversei na faculdade, preciso que vocês me aprovem um mês antes. Alguns professores, igual na vida de vocês aqui, alguns professores são mais tranquilos, são mais parceiros, outros não. Inclusive tem uma professora que fez assinar um documento me obrigando a terminar de entregar as atividades para ela. Vai que eu sumisse e não voltasse lá mais, ela fez eu me comprometer e, tipo assim, registrar em cartões. Isso aí eu ia entregar, né? Mas precisava aquilo lá, né? E também foi uma das coisas assim mais... Foi bom e foi ruim pra mim, porque eu tive que colar grau sozinho. E no dia que eu fui colar, não sei se vocês conhecem ali abaixo da UFTM, o prédio do CEA, na rua de baixo, porque era lá em cima, no andar em cima, onde tem uma biblioteca, tem aquela parte da escola, a parte de baixo ali, e tem um prédio ali, que tem uma biblioteca ali. Não sei se vocês conhecem mais ou menos ali. Então, e por um acaso o reitor também não estava na cidade, eu tive que ir com a vice-reitora, né? Vice-reitora, colar grau sozinha, a coisa mais sem graça do mundo, pelo menos pra mim foi, né? Depois eu até fui na colação de grau dos meus 3 outros colegas que formaram, mas tipo, eu já formei, né? Aí a partir disso comecei a procurar escola. Tinha uma professora que conhecia o vice-diretor daqui, que era o Sérgio, acho que nenhum de vocês chegou a conhecer, né? O vice-diretor, Sérgio, né? Professor de física também. Falou, procure entrar em contato com esse professor que ele vai te dizer se é bom ou não e por que você deve ir ou não. A ideia inicial é que eu moro muito próximo daqui, não tenho escola para vir. Então a primeira opção foi essa, né? Não tinha a menor ideia se eu ia gostar. Se eu não gostasse, estaria até hoje também, porque se você dá aula num lugar a 1 km da sua casa, não tem como você mudar disso, né? Vem a pé, é muito tranquilo para mim, me economiza muito, né? Mas ainda bem que gostei da escola também e fluiu tudo bem também, né? Poderia, né? Não ser, né? Até porque depois para mudar para uma coisa, não seria não, né? Então foi... Acho que é Deus mesmo colocar aqui na escola, né? Poderia às vezes não acontecer, ou não ter contato com ninguém aqui, né? Tive uma realidade no primeiro ano totalmente diferente do que eu peguei nos outros anos, porque eu sempre fui mais professor aqui do fundamental, 6º, 7º e 8º. Eu só escolhi isso, né? Eu era o primeiro a escolher, eu escolho o que eu quiser, de matemática, né? No primeiro ano eu tive que pegar a EJA. À noite, a maioria das minhas aulas, talvez 11 aulas de 16 era EJA à noite, ainda tinha fundamental também. E a outra turma minha no 3º ano aqui, do médio mesmo, né? Só que a minha realidade era mais o EJA. Vinha aqui pra noite, era uma coisa bem assim difícil. Tinha uma turma aqui muito difícil, que foi a primeira turma que eu entrei para dar aula aqui. E o que passam, às vezes, muitos professores que vocês veem que às vezes chega novato aqui, em toda a escola é desse jeito. Você não tem um apoio, às vezes, para entrar na escola, né? Você chega, o cara te fala, ó, a sua sala é ali, você vai para lá. E você, tipo, tá, mas o que eu faço? O que eu tenho que lecionar? Onde que eu vou? Onde que eu tô? E mesmo sendo a minha matéria, tá? Mesmo sendo a minha matéria, dei sorte, às vezes, porque as pessoas que eu peguei no lugar, digamos, eram menos queridas do que tudo, os alunos, né? Então qualquer coisa que chegasse diferente era maravilhoso para mim. Poderia ter sofrido mais, porque aquele professor legal que sai, para você pegar o lugar dele, eu vou te falar, é muito difícil. Começa a chegar ao ponto de ter abaixo assinado, aquelas coisas e tudo mais, né? Então tive sorte nesse ponto também. E acabei saindo aqui. É isso. Boa tarde, Gustavo. Nos conte como era o Gustavo aluno do ensino médio. Aluno do ensino... Você aprontava muito ou você era mais um nerd? Deixa eu tentar entender aqui. Nessa parte a gente pode separar mais ou menos. Vou só focar um pouquinho mais aqui, mas no todo, tá? Fundamental e médio. Eu fiz do 1º ao 8º Nossa Senhora das Dores. Então, assim, a realidade que eu vivi lá foi uma realidade assim muito difícil, porque eu era um aluno pobre que estudava com 100% de bolsa, porque minha tia freira, era freira, que agora não existe mais lá, né, Nossa Senhora das Dores. Então eu ganhava 100%. Então eu vivia numa realidade que eu não tinha praticamente nada, digamos, né, minha mãe doméstica sempre, e eu não tinha nada ali, mas os meninos com tudo ali, né. Então eu vivia uma realidade que a linguajar dos meninos lá não era o mesmo meu, porque eles falavam os videogames que eles tinham, as coisas que eles tinham, pra mim não fazia muito sentido, porque eu não tinha aquilo lá, né? Praticamente nada, né? Então, assim, do 1º ao 6º ano, eu só estudei na minha vida. Só estudei.
Só estudei, eram sempre os melhores, porque sempre escola particular, até hoje eu acho que continua, o pessoal faz muito assim, aqueles simuladores, igual a gente está fazendo hoje em dia aqui, né? E era muito disputado isso aí, muito disputado, você quer ser o melhor do médio, o melhor do fundamental, era uma briga para ver quem passava. Eu era muito bom e ficava em quinto, por exemplo, da escola inteira. Para mim já era um orgulho isso aí, porque tinha muita gente boa no caso. Quando chegou o 7º e 8º, às vezes isso que eu comento muito com os meus alunos, eu já estava cansado de estudar. Estava cansado. 7º e 8º, eu terminei lá, mas eu já estava assim, exausto, de tanto só estudar. Sempre tive facilidade para decorar, que é uma das coisas também que a gente tem que separar nos meninos. Cada um de vocês tem uma inteligência diferente. Eu era muito bom para decorar. Então, por exemplo, se passasse a prova na outra semana você me perguntasse, eu saberia nem o que você está falando. Cheguei a um ponto que eu era assim, eu pegava uma geografia, eu sabia te falar em qual parte do meu caderno estava, em que lugar que estava aquilo ali. Muito bom. Só que isso aí engana um pouco, né? Que a pessoa fala, não, então você é muito inteligente. Eu não acho que você seja inteligente, só memorização. Matemática não, eu era bom mesmo e sempre gostava de ficar vendo uma coisa, fazendo uma conta, assim. Então aquilo lá eu ficava praticando, né? Mas os outros conteúdos não. Nunca foi isso aí, né? E, vou entrar na pergunta do médio agora. O médio eu comecei fazendo um Tiradentes. A minha ideia, e lembrando que eu saí do Nacional das Dores porque não teria o médio lá. Só que abriu logo na hora que eu saí, então eu poderia ainda voltar atrás. Eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou estudar aqui à noite, não sou filho de militar nem nada, mas abri uma turma separada aqui à noite, para ter aulas aqui, e não durou muito tempo não, acho que uns 3 anos só e depois cortaram. Então veio muita gente pegar essa oportunidade à noite, né? Totalmente diferente a galera, não se conhecia muito não, tal. Só que eu estava meio estafado ainda de estudar. Fiquei o primeiro ano, o segundo ano mais ou menos, aquela coisa, logicamente sempre tirando nota boa em matemática, uma coisa ali, mas não assim com aquela notaça sempre 25, 24, todas as notas não, né? E fiz uma bobeira depois, no terceiro ano, depois do meio do ano eu fui pro Coliseu, que acho que nem existe mais hoje, né? Fui pro Coliseu terminar, porque eu tinha um amigo lá, falei, legal, tem um amigo lá, vou pra lá, muito top, né? E me arrependo, quase que eu nem terminei o terceiro ano, porque eu comecei a faltar muito, eu fui por uma amizade, só que eu também conhecia as outras pessoas lá. No final das contas eu falei assim, putz, eu tinha um lugar que eu já conhecia, e vocês sabem como que é também, algum de vocês deve ter passado isso no meio do ano, né? E também não fui bem aceito às vezes. É complicado, você chega em agosto num lugar, você tem que, né, eu tenho aqueles grupinhos todos, você se adaptar ali, e aí eu faltava muito e tudo mais, né? E você falou da questão de aproveitar ou não. Nisso também a gente pode separar algumas coisas. Eu fui criado muito assim, por exemplo, até os 10 anos eu vivia lá no centro, do lado do mercado municipal. Vocês conhecem bem ali, né? Agora tem uma farmácia do lado. Ali era uma casa que ficava ali, eu morava do lado daquela casa ali. Minha mãe doméstica, eu morava com ela lá. Sempre foi desse jeito. Então até os 10 anos, minha realidade era pegar ali, continuar subindo ali para o Nacional das Dores. O máximo que eu fazia era atravessar uma rua para ir na banca comprar alguma coisa, figurinha, essas coisas assim. Então, era praticamente um nerd só isso, né? Quando eu mudei aos 10 anos para esse bairro próximo aqui do Jardim do Espírito Santo, aí começou um pouquinho a mudar minha vida. Tive assim, não me arrependo, porque tive a base maravilhosa, tudo mais, mas eu não acho que seja o ideal. Você tem que equilibrar as coisas. Igual tem muitos meninos aqui que só brincam, outros que só estudam, ou, né, você tem que equilibrar isso aí. Porque não dá para você só estudar, não dá. Era um inferno para mim em algum momento. Um momento ia ser isso, eu ficava só estudando. Em algum momento ia explodir isso, não tem como. E comecei a aproveitar um pouco mais, saí, tive uns momentos, comecei a beber bastante nessa época, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Fiquei 6 anos mais ou menos nisso e saí, graças a Deus, não recomendo para ninguém. E depois comecei a focar na faculdade, que depois a gente continua falando também, acho que deve ter outras perguntas disso aí também. Então, tio Gustavo, eu queria saber qual foi a mudança entre a expectativa e a realidade de ser efetivado. A realidade é muito diferente, porque primeiro, se você se forma alguma coisa, você espera que no mínimo as pessoas gostem do que você vai lecionar. Isso você não obriga ninguém a gostar daquilo lá, né? E quando você chega, lembrando, continuando a pergunta dela, eu vivi uma realidade de escola particular, praticamente, ou Tiradentes, que é um nível um pouco acima das escolas normais, né? E na época era mais ainda. Então eu vivia num negócio assim, as pessoas tinham um pouquinho mais de interesse. Tinha muita brincadeira, lógico, mas tinha mais interesse.
E eu tinha que vir aqui, e às vezes aconteceu várias vezes comigo, eu dava aula para um aluno só, por exemplo, aquilo lá é muito desmotivante para você, muito desmotivante. E convenhamos, cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. A tia André tem um jeito dela dar aula, o outro tem um jeito dele. Eu sempre fui muito criado com aquela coisa, quadro, foi da maneira que eu aprendi. Nos últimos anos que eu estava em sala de aula, eu tentei mudar um pouco, fazer um negócio um pouco mais dinâmico e tal. Só que, por exemplo, primeiro, carisma, você não coloca em ninguém. Você não coloca em ninguém. Cada um é de um jeito. Tem professor que só olhando para você, você quieta, você abraça ele, você vai atrás, né? Outro que já se ele não for bravo, igual o meu caso, eu tinha que ser sempre estressado, sempre nervoso, muito mais estressado em sala de aula como vice, porque senão não funcionava aquilo lá, não funcionava de jeito nenhum, né? Então essa expectativa é muito complicada, principalmente porque você, enquanto professor, você não é cobrado da maneira que deveria ser no Estado, entendeu? Então, por exemplo, tive uma experiência de um ano no Tiradentes 2017 junto com aqui. Foi uma loucura, porque lá eu era cobrado e chegava em sala de aula, talvez eu chegava assim meio que, vou desenhar para os meninos tal coisa. Eu chegava lá, os meninos já tinham muito tempo lá na cabeça, já sabiam as fórmulas prontas, eu falava, nossa, existe aluno assim, por exemplo? E eu vivi de 2013 até 2016, tendo que ensinar muito básico e correr atrás. E foi uma das coisas que eu mais preferi, acho que é só a Ana que passou um pouco mais assim comigo nesse sentido, né? Das séries menores, né? O que eu poderia pegar no Orfontório de turmas que eu poderia melhorar um pouco? 6º ao 8º. Não tem alunos menores que esse. Ali eu poderia modificar alguma coisa, que eu poderia parar um pouco, ensinar o basicão, fazer uma conta de mais, menos, o tempo todo? Lógico que não, eu preciso passar certas matérias. Então, por um lado, é muito bom que você no Estado, você é livre totalmente, eu acho bom. Um professor bom, né? O professor que tem uma cabeça legal ali, e ele consegue perceber, nossa, não, tô falando dela, tô esquecendo a Ine. É muito bom nesse sentido, mas para a pessoa que não tem responsabilidade, é péssimo isso aí, porque o cara, se eu viajar ali e começar a passar umas coisas que não tem nada a ver com você ali, você não vai saber diferenciar se aquilo ali que eu tenho que passar ou não vai saber, e vai ser complicado nesse sentido. Eu vou conseguir te enrolar muito bem, e vai ser complicado porque no futuro como é que faz? Uma hora você vai pegar um professor sério que você vai precisar daquele lado, né? Eu acho que é isso. Se eu estiver alongando também, vocês estão falando, tá, gente? Eu começo a falar o dia inteiro. Enfim, Gustavo, você falou muito sobre sua aula e tudo mais, mas para você, hoje em dia, qual que é a principal dificuldade do docente? Eu não concordo que a principal dificuldade do docente primeiro lugar, eu vivo uma realidade diferente da maioria dos professores que lecionam na escola ou talvez no Estado. Eu não preciso do dinheiro que eu ganho aqui. Hoje em dia eu não preciso. Então eu vivo uma realidade diferente. Então o que eu vou falar, talvez não se aplique, né? Eu tenho que entender um pouquinho a realidade do outro. Mas eu não acho que o professor financeiramente é tão desvalorizado quanto ele fala. Eu não acho. Poderia ser mais, e principalmente não a questão do salário mesmo, a questão desse cara poder ficar em um lugar só. E isso eu concordo demais que ele teria que ser mais valorizado nesse sentido, né? Mas, por exemplo, quando eu já passei por alguns outros empregos, por exemplo, você compara o que eu ganho e o que eu ganhava, por exemplo, eu trabalhei de office boy já, pegando a bicicleta e andando todos os bairros, para lá e para cá, sol, chuva, seja o que for, para ganhar muito menos que isso, eu acho que o cara tem que dar um pouquinho mais valor do que ele ganha. Até porque a gente tem professores que ganham isso e não fazem 1% do que a pessoa que faz na rua ali faz, entendeu? E às vezes ele está reclamando ali e está esperando melhorar a vida dele para talvez ele te ensinar melhor depois. Mas ele está ali por uma missão, então ele tem que ensinar hoje. Não adianta ele esperar ganhar melhor, até porque isso é realmente uma ilusão. Você não sabe se isso vai melhorar futuramente, né? Ele tem que ter uma verba, tem que ter. Acho trabalhoso o professor ter 2 cargos, 3 cargos, igual acontece muito. Acho trabalhoso. Mas o que esse cara ganha com 2, 3 cargos, eu não acho que é o que falam por aí. Isso não retira que a pessoa tem que brigar por novas melhores condições. Lógico que tem. Vocês têm que brigar por melhores condições. Todo mundo tem que brigar por melhores condições. Mas não reclamar tanto do que você tem. Eu acho isso, né? Respondi a pergunta, né? Tá. Bom, Gustavo, eu queria que você falasse pra gente qual o motivo que você decidiu se tornar vice-diretor e qual é a função do vice-diretor. Me tornar vice-diretor, a primeira ideia é só parceria.
Só parceria. Por quê? Porque já tinha começado esse assunto, eu sempre tive amizade com vários professores aqui, isso sim. Mas um dos mais parceiros meus aqui era o Bruno mesmo. Então, se um dia eu for diretor, você vai ser meu vice. Não é. Talvez se fosse com outra pessoa não teria entrado, né? Mesmo sendo parceiro, o pessoal às vezes assim, talvez não tivesse a mesma ideia, né? De ser. Mas, além disso, o principal motivo, poder fazer alguma coisa. Porque você está em sala de aula reclamando, mas se você não tem poder para nada, é muito difícil. É muito difícil. E eu acho que isso, às vezes, os alunos não têm muita noção também com algumas coisas. Porque o aluno reclama de alguma coisa, às vezes ele não percebe que o professor está com dificuldades ali também e que ele não consegue modificar também, o vice está com dificuldades que ele não consegue resolver, a direção toda está com dificuldades, então todos passam por essas dificuldades, né? Mas eu estando na vice-direção, eu conseguiria melhor. E último motivo é porque mesmo eu não sendo vice-diretor, eu já fazia muitas coisas aqui que ajudavam a escola. Comecei a organizar a parte de avaliação de desempenho dos professores. A gente tinha um professor efetivo aqui que aposentou mesmo. Eu comecei a organizar isso, então eu já vi muitas coisas por dentro já mesmo, né? Então já tinha uma realidade mais ou menos. Comecei a fazer os horários dos professores há algum tempo atrás também, depois que o professor Sérgio saiu. Começamos a informatizar isso, digamos, né? Para facilitar. Então, eu via que, tipo assim, em primeiro lugar, a pessoa que está lá, a Emily que está lá, eu posso fazer melhor que ela, por exemplo. Posso adicionar. Então, legal, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa. Acho que seria esses motivos mesmo. Gustavo, você pode me dizer quais são os prós e os contras de ser vice-diretor? E se algum fato já te fez querer desistir de ser vice-diretor algum dia? Vários fatos. Mas deixa eu pensar. Os prós. Você ter poder para fazer alguma coisa em geral. Você ter lembrando outra coisa também. Continuando a pergunta dele também. Você ter uma flexibilidade de horário. Por exemplo, você é professor, você é responsável. Essa turma é minha, eu tenho esse primeiro horário com eles, eu tenho que estar com eles. Se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que estar ali, né? Agora, como vice, você pode ter uma flexibilidade, tenho a minha mãe em casa para cuidar, então às vezes eu posso me organizar para isso, né? Para estar fazendo. Agora, os contras. Tive algumas ideias assim, mas assim, porque divergências ser humano sempre vai ter. Isso com qualquer pessoa. Tinha divergências com a diretora quando eu entrei, depois com a Mariângela, que foi a próxima diretora, com o Bruno, com o Lúcio. Divergências todos sempre vamos ter, né? E talvez eu não tenha a autonomia que eu gostaria de ter. Só que foi uma função que eu escolhi ter ali, né, em geral, né? E a função que me encaixa também. Porque nós temos que entender na vida também, igual eu falei de inteligência, nós temos perfis. Talvez alguns de vocês aqui teriam perfil para ser diretor um dia. Eu sou uma pessoa que jamais teria perfil para isso. E a gente tem que saber se conhecer e saber se pode ou não. Entendeu? Não ser pessimista, achar que não dá conta de nada ou dá conta de tudo. A gente dá conta de certas coisas. Eu, como diretor, seria péssimo diretor. Como vice, eu ainda me encontro. Consigo me encontrar ali, né? E talvez um dos outros motivos seria assim, que a gente passa muita escola, a gente tem muito pouco funcionário. Que isso talvez seja uma das coisas que os alunos não percebam tanto. A gente não tem a quantidade de funcionários que a gente quer. Então, muitas pessoas acabam abraçando mais coisas do que deveriam abraçar. Nesse sentido, né? Mas eu já fui muito treinado nisso aí. Nos outros empregos que eu tive anteriormente, sempre foi desse jeito. Então não adianta eu ficar pensando que aqui é assim. Na empresa que eu for pegar ali, é desse jeito também. Se o cara puder te passar uma outra função e você continuar ganhando a mesma coisa, você vai passar. Eu já trabalhei numa empresa que eu fazia 3 funções, fiquei 8 anos e ganhava o mesmo tanto desde o primeiro ano. Foram saindo pessoas, eu fui fazendo mais funções dela. Então não adianta eu fazer drama e falar que eu faço mais funções. A diferença é que aqui as funções que a gente está fazendo, eu não estou fazendo por uma pessoa, são várias pessoas envolvidas. Desde que a gente mexe com alimentação, alguma coisa assim, são várias pessoas. Então, quando dá certo também é muito bom nesse sentido, é um dos prós também, né? Que você não faz, né? Acho que é isso mesmo. Gustavo, você sente falta de estar dentro da sala de aula? Nenhuma. Aí assim, a gente volta muito na questão do que eu te falei, da vocação. Por exemplo,
já analisei muitos professores aqui que eu tive aqui, e muitos professores que, assim, talvez o momento melhor da vida deles seja entrar em sala de aula. Você vê que aquilo ali é genuíno. Porque tem loucuras também. Tem gente que às vezes tenta se enganar que aquilo ali é uma coisa boa para ele e vive num momento, numa coisa ruim, talvez, para ele. Ele não consiga estar ali. Eu nunca foi um habitat natural para mim. Sempre adorei, por exemplo, se eu estou numa aula, por exemplo, com algumas turmas que eu já tive, igual era a época também das meninas aí, tive algumas turmas que eram maravilhosas em geral. Mas alguns elogios que você recebe é muito bom também. Mas enquanto você está dando aula para a pessoa ali, é muito mais contra do que pró ali, muito mais contra, sabe? E outra coisa também, que a gente fala sempre também, o que a gente planta às vezes, o que a André está plantando com vocês aqui também, muitas pessoas não entendem na hora. Até quantas vezes aconteceu comigo assim, acontece demais comigo. Eu tinha alunos que eu era muito apegado naquele aluno ali, e falei, esse aluno vai ser meu parceiro pro resto da vida. E de repente o aluno saiu da escola, eu vejo o aluno na rua, o aluno faz questão de virar e não me ver, por exemplo. Ao contrário, alunos que me odiavam e que de repente tiveram outro professor e falaram, nossa, aquele professor era legal, aquele professor se preocupava comigo. E depois que ele deixou de ser meu aluno, ele começou a dar valor. Então isso era um dos pontos positivos que a gente tinha, sabe? E acontece muito, isso com todo mundo em geral, né? E o que eu te falei em geral, não acho que nesses anos que eu fiquei em sala de aula, eu cheguei a um momento de me encontrar 100% aqui lá. Então, por isso que eu não tenho saudade mesmo disso aí. Então, Gustavo, quais são as qualidades que o professor do ensino médio deve ter ou implementar para tornar o ensino médio mais eficaz? Primeiro, o professor tem que entender o que eu te falei naquela parte lá. O professor é muito livre, não é? Ele não é muito livre para lecionar o que ele tem de passar. Vocês estão aí com 27, 20, sei lá quantas matérias, chega a 27, né? Conteúdos. Nossa, mas eu tenho muitos conteúdos que eu não entendo. Só que esse professor, ele tem muitas coisas que ele pode trabalhar naquele conteúdo ali em geral, sabe? Então, ele tem essa dificuldade, mas eu acho que, em primeiro lugar, parte dele correr atrás daquilo ali. Ele correu atrás, fez o papel dele, ele pode chegar numa turma, igual a gente sempre tem. Vou dar exemplo só, vai imaginar, eu estou lá agora no primeiro 1, tenho o primeiro 1 que é péssimo comigo, o primeiro 2 maravilhoso comigo. Não adianta eu fazer o que for ali no primeiro 1, que não vai dar certo, no primeiro 2 vai dar certo aquilo ali. Então vai fugir da minha alçada, tornar prazeroso, né? Igual eu já vi algumas vezes aqui. A gente tinha a antiga diretora nossa aqui, por exemplo, eu via muito ela assim, às vezes assim, se esforçava, tentava fazer umas coisas aqui, principalmente com dinheiro no bolso, e sonhava muito aquilo ali, falava, não, vou fazer isso aqui, aquele aluno vai ficar maravilhado com aquilo ali. Você chega em sala de aula, às vezes aquele ali não serve para nada, porque aquele aluno seu, para a maioria da sala, sua ali em geral, né? E isso é uma das dificuldades, você chegar, pensar aquilo ali e não ser o que você pensou, né? Agora, ao contrário, você pensar que não vai funcionar e funcionar muito melhor, acontece muito menos vezes aquilo ali, né? Então, isso é um pouco de dificuldade que a gente tem, as maiores que a gente tem, eu acho, né? Acho que só. Porque eu acho que outras escolas, a gente tem que separar alguma coisa também. Estado é de um jeito, a nossa escola é de uma outra maneira. A maneira que os nossos professores sempre foram cobrados, independente da direção, de quem estivesse na direção aqui, sempre tiveram muita liberdade para trabalhar aqui, entendeu? Então, assim, nesse ponto seria um benefício, mas aí vai do professor querer ou não e achar que, sei lá, ele realmente quer passar alguma coisa para você ou não, entendeu? E lembrando outra coisa também, esse professor ele não tem que necessariamente passar conteúdo somente. Tem professores que eu tive que eram maravilhosos para te ouvir, por exemplo. Ele pode muito bem te passar alguma outra coisa aqui e ser maravilhoso para você fazer uma aula de fofoca com ele. Não que isso faça parte de todas as aulas, mas ele pode servir para outras coisas para você e você ser lembrado por outras coisas, né? Mas infelizmente alguns professores não servem para uma nem para outra função, né? Acontece muito, né? Então, tio Gustavo, qual seria a escola ideal para você? E se fosse possível, o que você mudaria na escola de uma maneira positiva e no ensino educacional brasileiro? Em qual seria o sentido?
primeiro lugar, assim, o que eu te falo assim? Eu acho que assim, tem que ter, principalmente em escola, muito regras claras, assim, em geral. Você tem que ter liberdade? Lógico que tem que ter liberdade, mas a mesma coisa que a Anne faz, a Anne tem que fazer. Tudo tem que ser claro nesse sentido. Não tem como isso aí. Uma das coisas assim, que eu acho que mais falta em escola é a gente pegar aquele conteúdo, igual, por exemplo, o que mais me perguntavam, o que eu vou aplicar esse negócio aqui? Estou dando forma de báscara lá, que eu vou aplicar isso aqui. Tem muitas aplicações, mas que vai fazer parte da vida da Anne? Talvez não. A gente primeiro deveria ser mais flexível. Eu gosto muito de ciências, então eu teria que ser igual os países de fora, desde cedo, ter um direcionamento maior para aquilo ali. Outra coisa também que aplica muito, que funciona, coisas práticas. Que foi o que a gente teve um ano aqui também, a Anne já estava mais para baixo, vocês estavam mais para baixo. A questão, eu vou ter, por exemplo, fotografia, mas eu vou ter alguém que saiba ensinar aquilo ali. Eu vou ter rádio, alguém especialista para ensinar aquilo ali. A gente teve um trabalho danado para formar as pessoas que poderiam fazer coisa para vocês, e nós não somos profissionais para isso, né? Agora, a partir do momento que a gente teve um ano disso, com algumas coisas, de robótica que fosse, com alguém que sabe robótica e que vai trazer aquilo ali, você vai começar a se direcionar. Porque talvez se você não gosta de robótica, mas vai ter uma culinária, você gosta, você começa a falar, nossa, vou levar isso para minha vida. Eu vou ter igual eu acho uma coisa muito útil para a gente, educação financeira, que a Erika está passando hoje em dia, né? Que infelizmente eu acho que assim, 99,999% das pessoas não têm educação financeira em escola. E uma das coisas que mais me fazem hoje em dia não necessitar do dinheiro da escola é a educação financeira que eu me dei. E praticamente todas as pessoas que eu converso não têm 1% de educação financeira. Isso é muito complicado. Primeiro por quê? Porque a vida é muito instável. Você está aqui hoje, amanhã você não está mais trabalhando, amanhã você está com uma bolsa em algum lugar. Eu já tive situações de eu estar com bolsa em curso, no outro mês eu perdi. Quando você uma desavença, eu perdi essa bolsa. E aí? O que você faz? Você não consegue se controlar naquilo ali. Então, eu acho que os alunos deveriam ter muitas matérias que fossem práticas. Ele não tivesse nem a ousadia de perguntar para que serve aquilo ali. Ele poderia até falar, não gosto de culinária, igual eu não gosto. Mas que ele falaria, não, eu tenho certeza que aquilo ali vai servir para alguma coisa. Agora a gente pega muito assim, às vezes assim, vamos pegar básico aí, não que não seja importante. Decorar datas, por exemplo. Você vive com aquilo ali, você não, entendeu? Talvez não seja o foco daquilo lá. Matemática, eles foram cortando muitas coisas ali que realmente não eram importantes. Não, isso aqui, se eu fosse um engenheiro, tal coisa vai ser importante para mim. Tá, mas eu não penso em ser engenheiro. E aí? Eu tenho uma outra coisa a seguir? Não, você é obrigado a seguir, você vai ter que tirar a média disso aqui. Entendeu? Isso eu acho complicado. Você tem que ser mais flexível nisso aí. E talvez ouvir mais o aluno, não só naquelas eletivas que eles pegam, mas em tudo que eles pegam em geral. Ouvir principalmente as pessoas que vão trazer opiniões que sejam efetivas, né? Igual a gente já chegou a fazer vários, acho que a André não estava aqui mais não, alguns formulários mais assim, para pegar com todos os alunos, o que ele acha realmente da escola. Sei lá, 50% dos formulários, você pode até botar folha que esses 50% do formulário não vai servir para nada, mas alguém traz uma opinião que às vezes você não tenha tido, sabe? Eu acho muito importante todo mundo está participando, o aluno está participando igual vocês são. Não sei se toda escola está com esse nível de protagonismo que vocês têm. Eu acho que quando eu falo muito com os meninos também, quando eu estudei, nunca tive esse protagonismo que vocês têm, não. Nunca opinei em nada que acontecia no meu redor. Se eu não achava bom, era problema meu, eu mudasse de lugar. Nunca tive essa. Aqui também a gente tem outra coisa também, por exemplo, vocês são muito ouvidos. Chega algumas pessoas às vezes a falar para mim algumas coisas que eu fico espantado às vezes que essas pessoas não falam as coisas para a gente, sendo que elas têm abertura para falar, sabe? Então, em faculdade, no próprio mestrado, tivemos muita dificuldade com professores, assim, em geral. Ninguém te ouve, não. Em outros lugares que você está, ninguém te ouve, não. Você tem que se adequar com aquilo ali, ou alguma coisa, horário, alguma coisa, não concorda com aquilo lá. Tá, é problema seu. Se você não está satisfeito, escolhe alguma coisa para você fazer, né? Aqui eu acho que a gente dá muita liberdade aqui em várias coisas. Próximo. Nesses 10 anos aqui na escola, qual é a sua relação como Gustavo, professor com os alunos e colega de trabalho? E qual é a diferença entre o Gustavo, diretor, nesse mesmo aspecto? A convivência, eu acho que a diferença é o seguinte, a convivência, você estar em sala de aula, você tem muito tempo para ouvir o seu aluno. Você ainda consegue ouvir o seu aluno, consegue
está participando um pouco mais da vida desse aluno. Igual, por exemplo, agora você estando numa parte diretiva da escola, você não consegue, às vezes, dar a atenção necessária para aquele aluno. Você gosta muito de determinados alunos, vê alunos que, eu tenho vários aqui, de vocês aqui que eu gostaria de conhecer melhor, mas que eu não tenho o menor tempo de conversar com aquele aluno. E não é por falta de humildade minha. Eu realmente não consigo parar para conversar com aquele aluno, né? Em sala de aula talvez a gente teria mais aquilo lá, né? Seja em momentos que acabou a atividade, final de ano que a gente divertia bastante às vezes, a gente jogava em sala de aula, fazia algumas coisas assim, né? Tinha algumas coisas assim, às vezes eu levava até computador, jogava algumas coisas de Super Nintendo com os meninos, assim, coisas básicas que seriam, mas você teria aquele tempo. Às vezes você estava fazendo uma coisa boa com aquele aluno, você estava pelo menos ouvindo ele ali, parando ele para ouvir, né? Você estando na função diretiva ali, você não tem esse tempo mais, e isso eu sinto falta também, de ter essa convivência melhor. Mas eu acho que eu faço coisas muito mais importantes do que eu fazia em sala de aula conversando com um ou dois ali. Então eu acho que compensa uma coisa com a outra. Tá? Próximo. O Gustavo, né? Prazer. Prazer, né? Primeira vez nos encontrando aqui. É melhor ser perfeito e atrasado, ou bom e pontual? Que minha filha não sei ou pontual. Eu acho que bom e pontual, sempre. Sempre. Eu acho sempre. Perfeito e atrasado, né? Perfeito e atrasado. Perfeito ninguém é, com certeza que não. Eu acho que assim, a gente tem que sempre caminhar, né? Sempre caminhar. E quando você fala em pontual, a gente envolve muitas coisas, né? A gente envolve primeiro você prometer alguma coisa para alguém, não só a questão de horário que a gente está falando, você prometer e saber cumprir aquilo lá que você fez com a pessoa. Então, assim, dar o mínimo para as pessoas daquilo lá que você prometeu. Eu acho que isso é mais importante, mesmo que você não atenda necessariamente tudo que poderia atender. Prefiro. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Por que você gosta tanto de refrigerante hoje? Não saberia te dizer. Eu acho que, primeiro, que as pessoas não gostam. Talvez seja, né? Então, por exemplo, você vai num lugar, às vezes, assim, eu tô intuindo que seja isso, tá? Não tenho certeza. Você vai num lugar, por exemplo, compra vários refrigerantes e as pessoas geralmente deixam pra lá e tal. A minha mãe, por exemplo, adora laranja. Sempre gostou de Fanta, mas laranja, né? E você tá ali falando, mas coitado, né? Eu acho que assim, na vida, a gente tem muita tendência a ter dó das pessoas que são aquele cara que é mais rejeitado, uma coisa. Você concorda comigo, às vezes? Aí você olha a pessoa ali e você fala assim, nossa, tadinha, né? A Ana, ninguém dá atenção pra ela, vou ser amigo dela. Eu acho que sim. Mas acho gostoso também. Além disso, acho gostoso também, né? Mas não indico que vocês estão me referindo de maneira alguma também, porque eu acho que é uma das piores coisas que vocês podem fazer na vida, né? E acho que ninguém tem que dar conselho para ninguém nesse sentido, não, mas posso falar que eu já estive em algumas coisas, nunca entrei no mundo de drogas, essas coisas assim, mas já bebi muito e eu acho que foi uma das coisas que mais assim influenciou na minha vida, principalmente na questão de ter começado a faculdade tarde, com 26 anos, e eu acho que eu perdi muito neurônio e muito cabelo até chegar lá bebendo de bobeira. E se eu pudesse voltar, não tinha feito isso, tá? Eu acho que nesse ponto a gente tem umas coisas que a gente não volta. Eu acho que eu continuo muito inteligente, mas eu poderia ter aproveitado mais oportunidades se eu não tivesse ido esse caminho. Diverti muito, tem muitas histórias para contar que algumas pessoas não acreditam às vezes, né, André? Mas não recomendaria para nenhum de vocês. Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Quem é o Gustavo professor, o Gustavo filho e o Gustavo amigo? Deixa eu pensar, é muito amplo também, às vezes as perguntas são muito pequenas, mas são muito amplas, né? O Gustavo Filho, primeiro, eu acho que para tudo na vida você tem que aprender a ser. Primeiro, você não tem o professor que você quer, você não tem a mãe que você quer, o irmão que você quer, o pai que você quer. Eu não tive contato com meu pai, então assim, eu não tive pai, posso dizer. Mas minha mãe é uma luta diária para eu ter um contato com ela. Não é uma pessoa que tenha nada a ver comigo, é uma pessoa totalmente diferente. Eu acho que a minha luta diária começa em casa com a minha própria mãe.
Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de... E que não seja ruim isso. Porque se eu tivesse uma vida muito fácil nesse sentido em casa, talvez eu não desse o valor às dificuldades que eu tenho na minha vida na escola, depois como professor, enxergar o aluno ali depois e falar assim, nossa, esse aluno tem dificuldades também, e eu tenho dificuldades também, e dar um pouquinho mais de tempo para esse aluno, sabe? Então, eu acho que eu estou aprendendo a ser o Gustavo filho ainda, Gustavo professor, aprendendo também, igual eu falei, que eu nem tenho saudade de sala de aula, porque eu não aprendi a ser esse professor que eu gostaria de ser. E o outro é o Gustavo... Amigo. Não, esse aí eu acho que eu sou o melhor, desses três aí. Esse aí eu consigo ser melhor. Para quem chegou a me conhecer, né? Melhor, né? E outro detalhe, eu acho que acontece uma coisa muito difícil. Bom, esses dias não tem uma dessas aqui não. As meninas conversaram comigo aqui uma coisa assim. A gente tem que tomar muito cuidado na vida com preconceitos, com tudo. O maior preconceito que eu tenho na minha vida é das pessoas olharem para mim e entenderem que eu sou uma pessoa arrogante, uma pessoa mal educada. E eu já tive com várias pessoas dessa maneira também, esse preconceito. E é normal que tenha. As pessoas depois que começam a me conhecer, nossa, tem uma opinião totalmente oposta do que tinham. Mas para isso você tem que ter um tempo para conhecer essa pessoa, né? Muitas das vezes a gente não tem, né? Do mesmo jeito que com vários alunos aqui eu tenho muito preconceito com ele. Eu tenho que me policiar com aquilo lá. E tem que dar uma oportunidade para ele. E muitas das vezes a gente chega a opiniões, né? A gente chega a opiniões. Muitas pessoas falam pra gente da Kedna. Eu vou criando uma imagem dela que talvez eu converse com ela um dia e não seja essa Kedna que eu tô pensando, né? Lembrando também que ela pode ser uma fofura comigo e uma pessoa totalmente diferente com outra pessoa, né? Então, assim, tomar muito cuidado nesse sentido, porque aquela pessoa que você acha mais maravilhosa do mundo, ela tem milhões de defeitos e talvez ela só seja fofinha com você. Toma cuidado com isso também. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Pode perguntar à vontade, gente. Aproveita, gente. Dificuldade para responder aqui não tem nenhuma. Aqui não tem a menor vergonha de perguntar. Já que ninguém quer fazer outra pergunta. Todo mundo pergunta. Tem alguém menos vergonhoso aqui ou não? Tem. Qual que é o pior? Assim, fora aquele. Aqui, ó. Não, o marido dela tá aí. Então, assim, Gustavo, quando a gente está indo pro final da nossa conversa, a gente tem uma brincadeira que a gente fala que é o bate-bola. Eu vou te falar uma pergunta, você fala o que vier na tua cabeça. Só não sai palavrão, viu? Mas aí coloca piri também, coloca não? Mas pode pôr o pi não, aí, ó, olha o pi. Ela consegue colocar o pi. Dá pra pôr o pi. Educação pública. Uma triste ilusão. Família. Posso responder mais, né? O importante não é a sua família, são as pessoas que se tornarão importantes na sua vida. Eu não sou uma pessoa muito família, então para eu estar respondendo é um pouco mais complicado. Mas o importante são aquelas pessoas que você considera importantes, sejam amigos, sejam quem for na sua vida, que às vezes você não tem família naquele sentido, né? E é importante para as pessoas que te valorizam. Eu acho melhor isso aí. Amizade. Amizade também, algumas pessoas têm amizades às vezes eternas aí. Eu nunca tive uma amizade tão longa assim em geral, mas eu acho que são momentos na vida. Pessoas passam na sua vida e talvez determinados anos elas sejam importantes para vocês para determinadas coisas. Depois elas se tornem não tão importantes, vocês sigam caminhos diferentes. Isso eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho menos de drama em relação a isso. Se eu sou amigo hoje da Emily, talvez o ano que vem eu já não seja, porque ela siga outro caminho, eu sigo outro caminho e tá tudo bem. Vamos guardar as coisas boas que passaram do mesmo jeito com o relacionamento. Para mim, fazer contas rápidas sempre foi matemática, mas é uma coisa muito importante na vida que está em tudo. Amor? Amor, vários tipos de amores primeiro, né? Acho que você consegue viver sem amor, mas seria uma vida muito mais triste para você. Você não conseguiu amar uma pessoa que realmente se importe com você, viva sozinho, até você encontrar essa pessoa. Não tenha medo de ficar sozinho, entendeu? E se valorize, não
não espere ter momentos, ter relacionamentos, ter aprendizados. O que eu sempre falo para as pessoas assim, tente aprender com o outro primeiro. Se você puder não passar por aquela dificuldade, não sofrer aquilo lá e aprender antes, faça, que vai ser melhor para você. Agora, se você é teimoso, passe, mas aprenda com aquilo lá, tá? Eu acho que uma das maiores qualidades minhas é observar o outro e falar, aquele cara foi ali e caiu no buraco, vou tentar não fazer. Nesse ponto eu não sou tão teimoso, sabe? E isso me adiantou muito a vida, porque eu vi pessoas se ferrarem tanto em relacionamento quanto financeiramente e não fui naquele caminho. Agora eu poderia falar, não, mas eu sou bom, eu sou diferente, aquela pessoa não tem o mesmo nível de inteligência que eu e eu vou fazer e vai dar certo. Eu vou fazer e vai dar errado do mesmo jeito. Para quase finalizar, que depois você não me mate, você teve no início desse processo da implantação da rádio. Eu quero que você conte para os meninos como é que foi mais ou menos essa ideia, principalmente que foi implantado na pandemia, quais os pós e os contras que vocês tiveram na época, né? E no início desse mês a rádio fez 2 anos de existência. E nesse andar você sabe que a gente tem essa caixinha surpresa aí. Depois que você falar, você vai abrir essa caixinha, vai tirar um envelopinho e vai falar. Tem um monte de coisa aí que, assim, pela convivência que a gente tem desses 3 anos, tem coisa aí que você é resposta. E tem coisa aí que os meninos aprenderam já no decorrer dessa conversa, tá? A rádio em geral, vamos falar pessoal, eu acho que nós enquanto escola, a gente teve uma oportunidade muito grande com a pandemia nessa escola. A pandemia foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e na vida de muitas pessoas. Mas para a nossa escola foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque a gente teve tempo para se organizar melhor enquanto escola. Isso foi maravilhoso. Essa ideia da rádio era uma rádio que talvez jamais aconteceria se não tivéssemos tido uma pandemia. Financeiramente era uma coisa difícil sem pandemia. Não sei se vocês têm essa ideia de que com a pandemia a gente teve muita verba para ser utilizada na escola, talvez um pouco diferente do que a gente já tinha, e conseguimos fazer isso. E graças a Deus fazer 2 anos com essa rádio, e as outras escolas que veem isso já estão começando a criar também essa realidade e tal. Eu espero que isso aí seja uma realidade. Primeiro, parabéns para a rádio, né? E que isso seja uma realidade que tem em todas as escolas. E que não só isso, a gente tem o Grêmio também. Todas essas coisas que a família possa trazer mais para cá. Respondendo uma questão de pergunta que alguém fez para mim também, que um dia a gente tem um sonho aqui de que, por exemplo, o pessoal seja tão integrado com a escola que a gente precisa de alguma coisa, talvez um pai de um aluno, um parente de um aluno consiga resolver para a gente, tenha esse contato com ele, esteja aqui tão próximo que a gente talvez não precise gastar tanto com a escola para resolver uma coisa ou outra, sabe? Seria muito bom também para a gente. Vai pra caixinha surpresa. Vai pegar? Vou pegar. Se quiser pegar lá no fundo, do jeito que você quiser. Não tem nada não. Medos. Medos é uma coisa muito difícil para me falar. Primeiro, não tenho medo da morte. Jamais. Eu tenho. E não tenho medo da morte das outras pessoas também. Talvez foi uma das coisas que eu mais amadureci na minha vida, foi essa questão. E diria também, igual eu falei para vocês, que vocês precisam aprender educação financeira. Eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco mais a lidar com o medo da morte, primeiro. Porque é uma das coisas que a gente mais fica, talvez, ansioso com isso. Muito ansioso, é uma coisa que, se eu perder, se acontecer aquilo ali, eu já vivo mais assim, preparado que isso vai acontecer, isso é natural, isso amanhã pode não ter mais, né? E fora esse medo, talvez eu não teria outro tipo de medo, porque assim, a gente vai errar o tempo inteiro, eu sei que eu vou errar, não pense em ser perfeito, de jeito nenhum. Eu teria medo, talvez, de não ter a saúde que eu tenho hoje em dia, de não poder fazer as coisas que eu faço hoje em dia, de não conseguir, de tentar falar assim, eu gostaria de andar para lá e para cá e não consigo andar e tenho que ficar parado num lugar dependendo dos outros ou pedindo para alguma coisa da pessoa fazer, porque o mais difícil na vida da gente é você depender de outra pessoa.
e esperar de outra pessoa, de um outro aluno que ele não vai pegar um negócio para você, e talvez ele não vai fazer da maneira que você falou, ele não vai contar a coisa do jeito que você falou para ele contar, então é muito difícil. E isso talvez seja um dos defeitos meu também. Às vezes eu prefiro fazer as coisas do que passar para outra pessoa. Isso é ruim às vezes também, né? E não aceito, às vezes, nesse sentido, apesar de eu me reconhecer imperfeito, às vezes é difícil a gente reconhecer, a gente aceitar que os outros são imperfeitos. Isso é muito complicado, muito complicado. E quem sou eu para falar isso? Mas naturalmente a gente não aceita isso. Eu quero que as pessoas sejam desenvolvidas em matemática do jeito que eu sou. Tá, mas quem sou eu para falar isso? Entendeu? Tem muita petulância assim. Ao primeiro momento eu pensar isso. Depois a gente até se adequa com isso aí. Deixar assim, né? Quer tirar outro? Vai. Vamos, Ixi, gente, eu tô. Não tô com tempo, mas assim, é importante. Esporte. Jogador de vôlei. Esse ano. Uma das coisas assim mais difíceis da nossa vida, você não gosta de estudar, você não quer estudar. Mas você não pode não movimentar-se. Isso não pode acontecer na sua vida, independente de você gostar ou não. Eu nunca gostei de estudar. Tive que estudar, porque senão eu não teria uma vida boa como eu tenho hoje em dia, que eu posso dar tudo para minha mãe e para mim. Não teria. Então não existe essa escolha para mim. Não existe. Ah, mas então eu sou uma pessoa que pode abrir uma empresa, ter uma ideia muito rápida e me tornar milionário. Claro que eu posso, mas eu não tenho essa inteligência para isso. Então eu tenho que buscar no meu estudo para fazer isso aí. Agora, esporte, você tem que se movimentar ali, tem que fazer, não que seja um esporte, pode ser um hobby mesmo. Desde fazer uma caminhada, alguma outra coisa, desde lavar uma louça que você tem que fazer. É muito complicado, porque tudo que você tiver de ruim na sua vida vai vir da falta de ação, da falta de tudo que você fizer, né? Tava lendo, acho que recentemente, alguma coisa assim sobre câncer. A gente fica muito assim, focado às vezes em coisas assim, falar assim que é genético. É genético, eu tive isso que é genético. É porque Deus quis, por exemplo. Toma muito cuidado com isso, porque a maioria das coisas que eu vou ter é por coisas que eu não fiz. Por exemplo, eu estou tentando mudar um pouquinho meu hábito de tomar mais água, por exemplo. Se eu tiver pedra no rim depois, não é porque Deus quis ou porque nasci assim, nossa, eu sou azarado, por exemplo. Não foi, é porque eu não fiz direito aquilo lá, sabe? Então, adotar isso aí. E uma das coisas que eu aprendi também na pandemia foi isso também. Eu fiz academia por 15 anos, desde 2005 até 2020. Tive que parar com a academia por ter mais funções aqui na escola e por cuidar da minha mãe, não poderia sair muito. E tive que começar a me adaptar a fazer exercício, seja em casa. Vocês viram várias pessoas na pandemia fazendo isso, né? Eu ficava com muita frescura, eu não posso me movimentar, eu tenho que ter um lugar para me movimentar e fazer exercício. Não preciso não, gente, não preciso disso. Então, começar, seja o mínimo ali, fazer em casa mesmo, me movimentar na escola que seja mesmo. Porque uma das coisas mais difíceis na vida da gente é ter preguiça das coisas. E preguiça, como tudo na vida, é uma coisa que você vai adaptando com aquilo ali. Para você deixar para você animar depois que você não consegue mais, foi uma das coisas que eu estava conversando com o André esses dias, do nosso antigo diretor e o Bruno. Depois é muito mais difícil para você estar fazendo aquilo lá. Às vezes a pessoa tenta depois, a sua coluna está enrolada naquilo lá, você não consegue mais. Então não espere você ficar doente para fazer aquilo lá, faça hoje aquilo ali, sabe? Muitas das coisas que a gente tem na vida não é estética, não é estética. Vou dar um exemplo prático da minha mãe, por exemplo. Minha mãe hoje em dia ela tem 10 quilos a menos. Se ela não tivesse esses 10 quilos a menos, ela estava ferrada com o joelho dela, porque é automático, ela sofre com o joelho. Se ela tivesse 10 quilos a mais hoje em dia, ela estava ferrada. Mas por quê? Educação, seja um remédio, mas também fazer exercício, né? Ela estava ferrada hoje em dia, entendeu? Vamos mais um? Você sabe, se não tiver com tempo, eu. Que hora que tá agora, gente? Alguém tem horas aí? 2h26. Sonhos. Sonhos também, assim, eu não sou uma pessoa sonhadora. Acho que a maioria das pessoas aqui talvez sejam sonhadoras, não? Acho que sim, né? Não sou mais sonhadora, eu sou uma pessoa mais que vive assim, dia a dia. Eu prefiro pensar dia a dia, assim, talvez assim. Eu pensei isso para esse ano e de repente falei, nossa, isso aqui é ruim, né? Isso aqui é ruim, talvez eu pensei bobagem, né? Ou eu pensei que talvez assim,
esse ano eu teria, vamos imaginar eu em sala de aula, eu queria melhorar tal coisa na escola e ser o melhor professor com isso, e não conseguir ser aquilo ali, eu posso estar sempre modificando isso aí ao longo do caminho, sabe? Eu não sei se isso é ruim ou não, mas igual as pessoas falam, eu tenho sonhos do quê? Casar, assim, as pessoas falam normalmente, casar, ter filhos, viagem para o exterior, escrever um livro, por exemplo. Nunca tive assim, uma coisa mais pontual de fazer isso aí. Mas isso não significa que eu não tenho que me planejar. Eu pensei uma vez em ser uma pessoa independente financeiramente. Seria um sonho também, né? Mas eu me movimentei para isso. Me movimentei, comecei a economizar dinheiro aqui lá. Talvez tenha sido um dos únicos sonhos que eu tinha na vida. Eu ter alguma companheira, ter um emprego, alguma coisa, isso aí eu fui trabalhando também aqui com aquilo ali, né? Mas se não acontecesse, eu seguiria outras coisas, eu trabalharia em outros empregos, né? Eu mudei para formar matemática, teria que buscar outras coisas, né? Toma cuidado muito com esse sonho seu dele ser muito fixo. De eu falar que se eu não tiver esse sonho, eu vou ser infeliz. Se eu não realizar esse sonho, eu vou ser infeliz. Como assim? Tanta coisa para você fazer na vida, tanta coisa, principalmente coisas às vezes que você nem sabe que você gosta. E que um dia, por necessidade, você tem que entrar naquilo ali. Do mesmo jeito que, por exemplo, eu tive que entrar na escola, na parte administrativa, que eu não pensei nem ser professor de matemática um dia, eu tive que entrar naquilo ali, né? Pode acontecer. Muitas das vezes as coisas são jogadas para você, né? São jogadas desde uma família, um pai ou alguém que você perde cedo, que você tem que se virar, tem que cuidar de um irmão aí, são jogadas lá, entendeu? Então, assim, anote aquilo ali no papel. Eu sou a favor disso, você anote, tente pensar assim, esse ano eu estou pensando em fazer isso. Não deu conta de fazer, pense no próximo ano, não se martirize, igual a gente faz muito assim às vezes. Para esse ano eu estou pensando em emagrecer, estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Às vezes você não consegue. Não é tão ruim isso, não é ruim isso, mas comece a chegar ao fim das suas coisas, sabe? Não fica no meio do caminho em tudo na sua vida, não, senão você vai ser muito frustrado na sua vida. Vamos tentar o último? 28. Nossa, tinha que ter mais tempo, tá bom, né? Deixa ele. Mas tem não serve a opinião dela, não. Esse aqui é muito delicado para me pensar, que eu não posso falar muito o que eu penso. Brasil. Político. Primeiro que. Seleção já. Primeiro que assim. Vamos fazer uma inversão então. O que você gosta do seu país? Vou te ajudar. Eu acho muito complicado o seguinte, gente. Por exemplo, eu não sei se vocês têm a mesma mania que eu. O Brasil é muito ruim porque as pessoas são assim. Tá bom, mas Uberaba é muito ruim porque eu vivo aqui em Uberaba, por exemplo. Mas será que você já andou lá em São Paulo, você andou em outro lugar para ver se não tem os mesmos defeitos ali, os mesmos problemas? Igual a gente anda muito assim, falando assim, eu queria mudar com os países envolvidos aí. Eu tinha um amigo que eu conheci lá em um jogo online que morava na Irlanda, Dublin. A gente fica muito assim, nossa, que legal, chique, né? Maravilhoso, né? Talvez financeiramente para ele é um lugar bom. É um lugar bom. Aí a pessoa sai do Brasil e tudo mais, né? Então, assim, valorize o que você tem aqui. Porque tudo que você reclama aqui, eu te garanto com certeza que em vários lugares do mundo tem também, talvez piores. Igual era lá, desorganização, violência, acontecia muito assim, coisa na rua, de briga de rua, assim, polícia pra nada também, entendeu? Você fala assim, não, mas o Brasil é assim que o Brasil não tem. Primeiro que nós aqui somos muito criativos e talvez mais amigáveis do que em outros lugares, né? Mais amigáveis, isso já é bom. Agora, esquece no Brasil você preocupar com o que o político vai fazer para você. Esquece isso. Esquece o que a aposentadoria vai fazer para você quando você aposentar. Se você for esperar aposentar para viver de uma renda, você vai se frustrar bastante. Você vai ficar que nem a minha mãe com um salário mínimo que não consegue pagar os remédios que ela precisa no mês. Então, se ela fosse uma pessoa sozinha, ela não conseguiria comprar os remédios dela. Ela vai comer como? Não tem jeito. Então, assim, se programe em fazer outras coisas fora disso. Porque o governo não vai te dar isso nenhum governo vai te dar. Entendeu? Nenhum governo vai te dar. O INSS não vai te dar aquilo ali, ninguém vai te passar aquilo ali. E não só esperar do país, não espere das outras pessoas, não espere da sua mãe, do seu amigo aquilo ali. Porque eu não consegui aquilo ali porque eu não tive um bom companheiro, não tive uma boa mãe. Não.
É você com aquilo ali. Abrace as suas dificuldades, corra atrás das suas dificuldades e resolva com você mesmo. Eu tenho esse medo porque minha mãe me criou desse jeito. Não é por causa disso não. Não é por causa disso. E se for por causa daquilo lá, dê os seus pulos para fugir daquilo lá, sabe? Você tem tanta vida para conseguir aquilo ali, tanta vida para mudar daquilo ali, então não fique preso naquilo ali. E eu acho que a gente não tem que pensar num Brasil melhor, tem que pensar num mundo melhor. No mundo melhor. Não adianta nada, o nosso país estar bom. A gente tem muitas coisas que dizem que o Brasil um dia será melhor. Só que isso aí, desde a época que a Marcinha nasceu, que qualquer pessoa aqui que trabalha na escola nasceu, era desse jeito também, né? Era desse jeito. Eu fui olhar um outro dia aqui uma coisa assim, eu fui começar a fazer minha pesquisa de mestrado e comecei a estudar umas coisas de relatos de sala de aula de 1914. A gente fala assim, né? Os meninos hoje em dia são difíceis, né? São difíceis, dão muito trabalho e tal. Relatos assim, e o pessoal escrevia muito na época, né? As mesmas coisas que a gente enfrenta hoje, a gente enfrentava na época, porque o aluno subia muito em cima da coisa e fazia isso. Eu falava, nossa, mas em 1914 era assim. Lembrando que na época o menino às vezes apanhava de régua, acontecia outras coisas. Então às vezes a gente é muito saudosista também, né? Antes era muito bom, agora não é bom mais, entendeu? Não é bom mais. E não se apega a isso não, porque tinham as mesmas dificuldades naquela época, os outros países têm as mesmas dificuldades, então não se apegue a isso, sabe? Se tiver a oportunidade um dia, eu gostaria de sair do país, mas não com essa ilusão de que eu vou para outro lugar e vou chegar no paraíso. Isso não vai acontecer não. Não vai acontecer de jeito nenhum, porque talvez eu vou ganhar 5 vezes mais, talvez eu vou pagar 3 vezes mais nas coisas que eu vou comer lá. Igual as pessoas passam dificuldade, a gente come coisa muito barata aqui, né? Eu compro muita laranja, como muita laranja, talvez em outro país você não vai ter essa mordomia que você tem aqui, né? Então, dê valor que você tem aqui. Eu acho que tudo que você tem, desde a sua casa, desde a sua escola, valorize, igual eu te falo assim, diariamente. Olhe para o lado e fale assim, nossa, a Anne tem esse problema, mas não é ela talvez tenha que melhorar. Eu talvez tenha que ter um pouquinho mais de paciência para conviver com ela. Tem que partir de mim. Porque, em primeiro lugar, a gente não consegue mudar ninguém. Ninguém. Cada pessoa tem o seu limite ali. A gente teve alunos aqui que no 7º ano se tornaram pessoas interessantes para conviver. E que no 6º ano eram terríveis. A gente tem a realidade da Aline, que era uma aluna no fundamental, se tornou outra aluna no médio. Em algum momento, essa aluna vai ter um clique nela que vai fazer ela mudar, seja por ela, seja por outras realidades, seja pela vida que vai derrubar ela vai ter que aprender. E tem alunos que vão terminar o 3º ano piores do que eram no 6º ano e que um dia vão aprender ou vão morrer daquele jeito. Mas eu acho que é muito algo pessoal. A André vai ficar te falando todo dia no seu ouvido, você vai falar assim, que mulher chata. Beleza, talvez não faça sentido pra você, mas em algum dia você vai ouvir aquilo ali e vai fazer sentido pra você. Acho que só, né? Tá bom, né? Tá bom. A gente queria ouvir mais, você gostou? A Marcília tem uma pergunta. Você não aprende nada. Quero te agradecer, você sabe que tem um ano que eu tô tentando você vir pra rádio pra conversar, né? A Dede deixando bem claro que outras oportunidades não viemos por falta de tempo. Tá. Graças a Deus você deu um jeitinho na agenda. Quero te fazer um agradecimento pessoal, você sabe disso, eu cansei já de falar, tá? Pra mim é uma honra estar aqui na rádio, né? Deixar bem claro também. Eu acho assim, que quando a gente olha para esses meninos aqui hoje em dia, vocês estão assim, muito mais maduros do que os outros alunos que entraram em outras oportunidades, sabe? Talvez um dos elogios que eu mais recebo aqui na rádio, e às vezes as pessoas não conseguem entender o todo, talvez pense assim, que a rádio é assim por causa da Andréia. Não, a rádio é assim por cada um de vocês que às vezes tenta fazer o melhor, cada um do seu jeito. Algumas pessoas estão no nível mais avançado, com mais maturidade ou não, sabe? Mas vocês estão cada dia melhorando isso aí, sabe? E não sei se vocês recebem os elogios suficientes, né, para isso, mas do que eu vejo, do que as pessoas trazem como elogio para mim da escola, talvez sejam os maiores elogios, entendeu? Então, se vocês talvez pensem em não continuar com a rádio em um outro ano, alguma coisa, isso faz diferença muito para a escola, viu? Continuando, muito obrigada. Quando vocês ouvem, como eu brinco com ele no corredor, também te amo, agora eu vou explicar por quê. Muito obrigada, desde o momento que a gente teve aquela designação online,
que você me recebeu super mega bem aqui dentro da escola, que tava assim, todo mundo, né? Como vocês sabem, sou professora contratada, tô 8 anos já dentro do estado, desde quando eu formei. E a gente, assim, na pandemia, todos os professores doidos, onde, pra onde, como é que a gente vai dar aula, tudo. E aqui, vocês já tinham uma organização que era 100% pensada para o aluno. Sim. E sempre precisava de ajuda, você sempre teve não só disposto para me ajudar com os demais, que eu sempre ouvi isso, não só do lado dos professores, mas a maioria dos profissionais que fazem o Laudo Fontoura ser Laudo Fontoura. E obrigada por deixar eu te conhecer um pouco melhor desde o ano passado. Metade das perguntas aqui, eu sei já a maioria das respostas há muito tempo. E obrigada principalmente esses últimos 6 meses que você está pegando no meu pé